Aleluia. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia Sagrada. Você que tem a Bíblia, abra em Daniel capítulo 6, versículo 16. A porção que Deus deu de manhã, o Senhor dará esta noite. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 16. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus. Nós vamos meditar neste texto sagrado. Aliás, vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor. E o assunto é Daniel na cova dos leões. Um assunto bastante conhecido de todos vocês. Quem não conhece a história de Daniel na cova dos leões? Não é verdade? Mas Deus tem uma palavra para os nossos corações e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Capítulo 6, versículos 16 e 17 de Daniel, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e ore dizendo assim: Deus, aqui está a palavra do Senhor. Sei, Senhor, que a palavra do Senhor é uma semente que, caindo em boa terra, ela brota, ela nasce, cresce e frutifica. Senhor, que o meu coração seja uma boa terra e, ao receber esta semente, que ela venha brotar, nascer, crescer e frutificar para a sua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Isto, pode dar palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Meus amados, como eu disse a vocês, todos conhecem a história de Daniel. E principalmente quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Essa história, ela é contada até mesmo nas escolinhas de crianças. O que eu vejo aqui neste texto sagrado, nesta parte da história de Daniel, é algo muito especial. Eu posso tirar daqui algumas lições maravilhosas para as nossas vidas e eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu analiso aqui é a capacidade de Daniel de transformar as adversidades em bênçãos. Daniel teve a capacidade, através do Espírito de Deus, de transformar seus problemas, suas adversidades em bênção. E se ele teve essa capacidade de transformar suas adversidades em bênção, nós também podemos ter esta mesma capacidade e podemos transformar nossos problemas, nossas adversidades em bênçãos. É só a gente analisar direitinho e fazer a coisa da maneira certa. Sem dúvida alguma, prezados irmãos, o livramento que Daniel recebeu
dentro da cova dos leões foi uma intervenção poderosa do nosso Deus, tendo em vista a fidelidade desse profeta, que mantinha uma vida de plena comunhão com Deus, orando, jejuando, agindo com fé no meio de um povo idólatra lá na Babilônia. Daniel, ele estava sempre na presença de Deus, mesmo vivendo no meio de um povo que não conhecia Deus e servia a outros deuses. Mas Daniel ali servia e adorava o verdadeiro Deus. O grande livramento de Daniel na cova dos leões foi, portanto, uma intervenção divina. Deus desfez os planos malignos que foram tramados contra o seu servo. A Bíblia Sagrada diz que os prefeitos, os príncipes, os presidentes, os capitães e governadores agiram com deslealdade, mas Deus cortou o laço de morte que era contra Daniel, enviando o seu anjo dentro da cova dos leões para fechar a boca dos leões, para que Daniel saísse dali ileso. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Daniel recebeu esse tremendo livramento de Deus porque ele orou e agradeceu a Deus mesmo diante daquela adversidade. Quando Daniel tomou conhecimento do decreto que estava assinado contra ele, era um decreto de sentença de morte. A Bíblia Sagrada diz que Daniel entrou na sua casa, ajoelhou-se e orou, como costumava fazer. Ele deu graças ao Senhor Deus. Ele não zombou, ele não murmurou, ele não criticou, ele não excomungou. Ele entrou no seu quarto de oração e foi dar graças, render graças ao Deus Todo-Poderoso que ele servia e adorava. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. É assim que nós devemos fazer, é assim que todo cristão deve agir diante das lutas, adversidades e problemas. Entrar na presença de Deus e, ao invés de reclamar, de murmurar, agradecer a Deus e entregar tudo nas mãos de Deus. Ouça bem, prezados irmãos. A palavra do Senhor diz que o rei assinou a sentença de morte de Daniel. E quando o rei assinou a sentença de morte, ele percebe que ele foi iludido pelos seus capitães, pelos seus prefeitos, pelos seus governantes, que os fizeram ele assinar aquele edito contra Daniel, e quando ele percebe, ele já havia assinado a sentença de morte de Daniel. Preocupado, o rei Dário, ele foi tomado pela insônia. Antes, porém, ele tentou ainda revogar aquela escritura que ele havia assinado, mas os capitães, príncipes, prefeitos e governadores disseram para ele que era a palavra de rei, que era a lei dos medos e não podia ser revogada. Então Daniel teria sim que ser jogado dentro da cova dos leões. Então o rei se preocupa, ele foi tomado pela insônia e ele passou a noite sem dormir. Daniel foi jogado na cova dos leões. Na manhã do dia seguinte, a Bíblia diz que o rei foi até a cova dos leões e com uma voz triste, a Bíblia diz que o rei do lado de fora, ele grita por Daniel, dizendo: Daniel, porventura o Deus que você serve pôde te livrar dos leões?
E Daniel gritou lá de dentro: ó rei, vive o Senhor e vive tu, pois Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, e eu estou aqui ileso. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Constantemente, prezados irmãos, nós somos cercados por leões ferozes, que são os nossos inimigos espirituais, os quais ameaçam roubar a nossa fé e destruir a nossa vida. E nós precisamos tomar bastante cuidado. Precisamos manter-nos firmes, pois o Senhor está conosco no vale da sombra da morte. Davi, ele disse no Salmos 23, no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Nós somos cercados constantemente por leões ferozes, mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, e se você crê que o Senhor está com você, glorifique ao Senhor. Aleluia. Agora veja bem, por que Daniel venceu? Por que Daniel venceu aquela adversidade? Porque foi que Daniel teve a capacidade de transformar aquela adversidade em bênção. Por quê? Primeiro, porque ele estava preparado. Diga comigo, ele estava preparado. Está fraco, diga mais alto. Ele estava o quê? Ele estava o quê? Preparado. Algumas circunstâncias, prezados irmãos, frequentemente levam-nos a enfrentar inúmeras batalhas espirituais. E nós precisamos estar preparados. Tudo é uma questão de estarmos preparados. Se você estiver preparado, você vai enfrentar e vai vencer qualquer batalha, qualquer adversidade. A questão é se você está preparado ou não. Devemos estar preparados para os momentos em que confrontamos com as adversidades. Pois uma pessoa preparada, ela tem a chance maior de atravessar uma tempestade. Antes de ser jogado na cova dos leões, Daniel estava preparado para isto. Ele mantinha comunhão com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. O segredo para enfrentar adversidades e sair vencedor é se preparar. Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, obedecendo a voz de Deus, fazendo aquilo que é certo. É preciso que você esteja preparado. Qual foi a preparação espiritual de Daniel? A preparação espiritual de Daniel o encorajou para que ele não fracassasse ao enfrentar a sua adversidade. Qual foi a preparação espiritual de Daniel? Em primeiro lugar, a palavra diz que ele mantinha comunhão estreita com Deus. Em segundo lugar, a palavra diz que ele desenvolvia uma vida de oração. Em terceiro lugar, a palavra diz que ele tinha conhecimento das leis de Deus. E em quarto lugar, a palavra diz que ele, em momento algum, murmurou, quando soube que a sentença de morte estava assinada e que ele havia recebido a pena de morte. Veja bem vocês, e olha bem, queridos irmãos, em quinto lugar, a palavra do Senhor diz que ele mesmo diante daquela circunstância, sabendo que havia recebido a sentença de morte, ele rendia graças e adoração a Deus. E em sexto lugar, a palavra diz
que ele levava os assuntos sagrados a sério. Isto é, ele não brincava com Deus. Ele não brincava com os assuntos sagrados. Ele não brincava de servir a Deus. Ele servia ao Senhor em espírito e em verdade. Essa foi a preparação espiritual de Daniel. Se nós queremos vencer batalhas espirituais no campo espiritual, nós precisamos estar preparados. E como é que nós estamos preparados? Mantendo comunhão íntima com Deus, desenvolvendo uma vida de oração. Olha bem, tendo conhecimento das leis de Deus, ou seja, da palavra de Deus e conhecimento de Deus, não murmurando, rendendo graças e adoração ao Senhor e levando a sério os assuntos sagrados. Se nós fizermos isto como Daniel fez, estaremos preparados para vencer qualquer adversidade e sem dúvida seremos vitoriosos. Assim como Deus deu a vitória para Daniel, Deus nos dará a vitória. Se você crê nisto, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Essa preparação espiritual de Daniel o encorajou para ele enfrentar a adversidade. Ele teve coragem. Coragem, meus irmãos, é a capacidade de dominar o medo. Coragem é a capacidade de dominar o medo. Não é a ausência do medo, mas é o controle sobre ele. Mesmo sabendo da sentença de morte, Daniel se pôs a orar. Ele não fugiu e nem se escondeu do problema. Ele não se acomodou, ele não se afrouxou. Mas ele foi visto no lugar onde sempre estava, no seu quarto de oração, orando a Deus. Ele não perdeu o equilíbrio emocional, mesmo sabendo que havia recebido a sentença de morte. Nós não podemos perder o equilíbrio emocional diante das lutas e adversidade. A palavra do Senhor diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade e ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia. Se você crê no cuidado de Deus, lança sobre ele as vossas ansiedades. Ele tem cuidado de você. Daniel enfrentou com coragem e com valentia a adversidade. Sabe, prezados irmãos, o que acontece quando uma pessoa não está preparada para enfrentar lutas e adversidade? A maioria das vezes ela é derrotada. Outras vezes ela desperdiça mais tempo e energia para resolver um problema que nem é muito relevante. Mas quando a pessoa está preparada, então ela enfrenta as adversidades com coragem e valentia. E ela sabe que na frente dela há um que não perde batalha, há um que é invencível, há um que é imbatível, é o nosso Deus. Aleluia, você pode glorificar o nome dele. Aleluia. Outra coisa que eu analiso, a adversidade de Daniel durou apenas um tempo. Diga comigo, durou apenas um tempo. O profeta foi lançado na cova dos leões no início de uma noite e foi tirado de lá na manhã do dia seguinte. Veja bem isto. Ele foi lançado na cova dos leões no início de uma noite e foi tirado de lá na manhã do dia seguinte. As adversidades duram apenas um tempo. A alegria vem pela manhã. O escritor dos Salmos 30, no versículo 5, ele diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem
pela manhã. Hoje pode ser a manhã da sua felicidade. Esta noite pode ser a manhã da sua alegria. Esta noite pode ser a manhã da sua vitória. Esta noite pode ser a manhã da sua prosperidade total. Se você crê nisto, levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Aleluia. Outra razão porque Daniel transformou aquela adversidade em bênção. Ele creu plenamente no poder de Deus. Diga comigo, ele creu plenamente no poder de Deus. Deus o livrou da boca dos leões, porque esse profeta creu. Ele confiou no poder de Deus. A Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 6. Versículo 23 do capítulo 6. A Bíblia diz que quando o rei chegou lá, do lado de fora da cova, o rei muito se alegrou quando chamou Daniel. E Daniel respondeu dentro da cova que o Senhor havia enviado o seu anjo. E a Bíblia Sagrada diz que nenhum mal se deu com Daniel, porque ele crera em Deus. Está escrito no versículo 23 do capítulo 6. Ele saiu ileso, nenhum mal aconteceu com ele dentro da cova, porque ele crera no poder de Deus. É preciso crer. É preciso crer. É preciso depositar a sua fé naquele que pode te livrar. É preciso depositar a sua fé naquele que pode te curar. É preciso depositar a sua fé naquele que pode abrir a porta. É preciso depositar a sua fé naquele que pode vencer Satanás. É preciso depositar a sua fé em Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada mostra que Daniel era um homem de fé. Ele tinha um dos gomos do fruto do Espírito, que é a fé, descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por isso, ele foi vencedor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 38, afirma que os justos viverão da fé. É preciso ter fé, é preciso acreditar. Queridos irmãos, se você tiver fé, se nós tivermos fé, se nós confiarmos em Deus, assim como Daniel confiou em Deus, nós vamos sim, em nome de Jesus, transformar as nossas adversidades em bênçãos. Vamos transformar a maldição em bênção. Vamos transformar a tristeza em alegria. Vamos transformar a infelicidade em felicidade. Deus está aqui para te dar a vitória. Ele livrou Daniel e ele livra você. Ele livrou Daniel e ele livra você. Ele é Deus que fecha a boca dos leões. Ele é Deus. Ele é Deus poderoso. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Outra coisa que eu analiso aqui é que algumas razões nos mostram o porquê Deus livrou Daniel na cova e não da cova. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos muitas vezes que Deus nos livra da cova. E às vezes Deus não vai nos livrar da cova, Ele vai nos livrar na cova. Deus podia ter livrado Daniel da cova, ou seja, não ter permitido que ele fosse jogado dentro da cova dos leões. Mas Deus permitiu que ele fosse jogado dentro da cova. Mas Deus livrou ele na cova. E às vezes nós esperamos que Deus nos livre da cova. E quando somos jogados dentro da cova, aí falamos, pronto, Deus não é com a gente. Eu orei, não valeu de nada. Eu jejuei, não valeu de nada. Eu fui para a igreja, não valeu de nada. Eu fiz campanha, não valeu de nada.
Deus podia ter livrado Daniel da cova, mas Deus falou: não, da cova eu não vou te livrar. Você vai ser jogado lá, mas lá dentro eu vou te livrar. Você pode estar dentro da cova, o seu Deus, ele tem poder de te livrar na cova, ele te livra. Oh, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Agora veja bem, por que que Deus muitas vezes ele nos livra na cova e não da cova? Às vezes ele nos livra da cova, mas às vezes ele não nos livra da cova, ele deixa para nos livrar na cova, dentro da cova. Por que isso? Por quê? Primeira razão, porque Deus quer que cresçamos espiritual. Ele quer que nós adquirimos crescimento espiritual. Ele almeja ver o nosso crescimento espiritual. Uma das maneiras mais eficientes do povo de Deus crescer espiritualmente é enfrentando adversidades e dificuldades. Daniel cresceu espiritualmente de uma forma tremenda. Ele obteve profundas revelações de Deus depois de enfrentar a cova dos leões. Foi depois que ele enfrentou a cova dos leões que Deus deu a ele revelações tremendas. Deus deu a ele revelações apocalípticas. Deus deu a ele revelações de acontecimentos futuros. Depois que ele enfrentou aquela adversidade, ele cresceu espiritualmente de uma maneira exorbitante. Deus almeja que você cresça. Deus almeja que eu cresça. Deus almeja que nós cresçamos espiritualmente. Segunda razão, porque muitas vezes Deus nos livra na cova e não da cova. Porque Ele pretende destruir aquilo que quer nos destruir. Diga comigo isso, Ele pretende? Não, está fraco. Ele pretende destruir aquilo que quer me destruir. Observa, prezados irmãos, que a cova na qual lançaram Daniel foi a mesma cova onde os acusadores de Daniel foram jogados e foram estraçalhados pelos leões. O que aconteceu ali foi que Deus destruiu os inimigos de Daniel. Deus destruiu aqueles que queriam destruir Daniel. Então muitas vezes Deus não nos livra da cova, Ele nos livra na cova, porque Ele quer destruir aquilo que quer nos destruir. Deus é conosco, Ele é com o seu povo. Se você crê nisto, glorifica o nome dEle. Aleluia. Terceira razão, porque muitas vezes Deus nos livra na cova e não da cova. Terceira razão, porque Deus almeja que conquistemos vitórias maiores. Diga isso, Deus almeja que conquistemos vitórias maiores. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o nosso Deus é especialista em transformar adversidades em bênção. E o que para nós é ganho, devemos reputar como perda por Cristo Jesus. Diz Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Deus quer que nós conquistemos maiores vitórias. Se Deus tivesse livrado Daniel da cova, ou seja, se Ele não tivesse permitido que Daniel fosse jogado na cova, Ele teria livrado Daniel da cova, seria uma vitória. Mas quando Deus permite que ele
fosse jogado dentro da cova e Deus livra ele no meio dos leões, significa que a vitória foi maior. Então essa é uma das razões porque muitas vezes Deus não nos livra da cova, Ele livra na cova, porque Ele quer mostrar para você que Ele pode te dar vitórias maiores, vitórias maiores, vitórias maiores, vitórias maiores. Ei, Ele é Deus de grandes coisas. Aleluia. O nosso Deus não é um Deus diminuta. Ele não é um Deus pequeno, Ele é Deus de grandes coisas. E às vezes nós estamos acostumados apenas com as pequenas coisas de Deus e esquecemos que Ele é grande e Ele pode fazer coisas maiores. Então às vezes Ele permite uma adversidade grande para nos mostrar que Ele pode nos dar grandes vitórias. Quarta razão, porque Deus muitas vezes nos livra na cova e não da cova. É porque Ele almeja aumentar a nossa fé e operar um grande milagre. Diga assim, Ele almeja aumentar a nossa fé e operar um grande milagre. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano ao profeta Daniel. Imagina você, Daniel, no meio dos leões, e os leões famintos, querendo devorar Daniel, porque os leões estavam com fome. Eles haviam deixado os leões sem comer, para que os leões viessem e brigassem para estraçalhar Daniel. Então imagina você, Daniel, no meio dos leões, e os leões famintos, querendo estraçalhar Daniel. E de repente o anjo do Senhor desce e fecha a boca dos leões. Fecha a boca dos... E Daniel está presenciando aquilo. Ora, se Deus livra Daniel da cova, Daniel não veria o anjo do Senhor descendo e fechando a boca dos leões. Ora, se Daniel era um homem de fé como era, depois desse episódio, a fé de Daniel foi lá em cima, cresceu muito mais. Ele viu um grande milagre de Deus. Oh, aleluia, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Olha aqui, quinta razão, e eu encerro. Quinta razão, porque muitas vezes Deus não nos livra da cova, nos livra na cova. É porque Ele pretende ser glorificado por meio das nossas vitórias. Diga comigo, Ele pretende ser glorificado por meio das nossas vitórias. Foi o que aconteceu, irmãos. Foi exatamente o que aconteceu. O rei Dário ficou tão maravilhado, tão perplexo, estupefato com o que aconteceu, no fato de Deus ter livrado Daniel, no fato de Deus ter enviado o seu anjo e ter fechado a boca dos leões, que o rei Dário, ele exaltou e glorificou a Deus. No versículo 25 ao 27 do capítulo 6, a Bíblia diz que o rei Dário, ele assinou um edito. Ele assinou uma escritura. Ali diz o seguinte: o rei, ao contemplar o grande milagre, a grande vitória de Daniel, diz a palavra do Senhor, o rei disse o seguinte: da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam e glorifiquem e exaltem e adorem ao Deus de Daniel. Oh, aleluia! Oh, glória! Pode glorificar este Deus.
O rei Dário nunca tinha dado um glória a Deus. Nesse dia ele glorificou a Deus. Todos os príncipes, presidentes, capitães e governantes lá no reino babilônico tiveram que glorificar o nome do Senhor. Então eis aí mais uma razão, porque muitas vezes Deus não nos livra da cova, mas nos livra na cova, é porque Ele pretende que seu nome seja glorificado por meio das nossas vitórias. Deixa o nome de Deus ser glorificado, deixa o nome de Deus ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem o poder de transformar as adversidades nossas em bênçãos. Mas antes precisamos nos entregar a Ele, precisamos estar bem preparados para enfrentar essas batalhas espirituais no campo espiritual. Só assim receberemos a vitória e a honra para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se prepare para enfrentar batalhas. Confia em Deus, se coloca na posição de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro servo do Senhor, e você será capacitado a vencer qualquer adversidade. Deus é contigo, Deus é contigo. Ei, Deus é contigo. Eu estou dizendo que Deus é contigo. Se você crê que Ele é contigo, glorifique o nome dEle. Ele é contigo. Assim como Ele foi com Daniel, Ele é comigo. Assim como Ele foi com Daniel, Ele é contigo. Nós não estamos servindo um Deus diferente. Nós estamos servindo o Deus de Daniel. Que Ele vos abençoe. Que Ele abençoe a sua casa. Que Ele abençoe a sua família. E que Ele transforme as suas adversidades em bênçãos. Aplausos para Ele, porque Ele merece. Aleluia! Glória a Deus. Coloca a mão na altura do seu coração e diga assim: Deus, o meu coração é boa terra. É boa terra. Recebeu esta semente. E eu tenho fé, certeza que vai brotar. Vai crescer, vai frutificar. Amém. Pode louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, antes da gente iniciar aquela sequência de orações, desafiando a miséria, desafiando o devorador, desafiando tudo que não presta, eu quero orar por pessoas que precisam se preparar espiritualmente para enfrentar batalhas. Tem gente que precisa se preparar. Tem gente que precisa tomar decisão com Deus. Tem gente que precisa voltar para Deus. Tem gente precisando melhorar o seu relacionamento com Deus. Tem gente precisando se converter, aceitar Jesus como Salvador. Tem crentes que a sua vida espiritual está cheia de altos e baixos. Você não está bem espiritualmente. E se não está bem espiritualmente, não está preparado. É preciso se preparar. E Deus quer te ajudar hoje aqui. Deus quer te ajudar. Irmãos católicos, irmãs católicas que querem se preparar para vencer batalhas, fiquem em pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Você vai tomar a decisão hoje e vai falar: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu quero me preparar. Eu confesso o Senhor como meu Salvador. Você quer? Fique em pé que eu vou orar por você. Irmãos que estão afastados da comunhão e precisam restabelecer a sua comunhão com Jesus, fique em pé, porque você não está preparado. Se você precisa restabelecer a sua comunhão com Deus, é hoje. E se você assim o fizer, você estará se preparando para vencer as batalhas da vida. Fique em pé. Você que está desviado e precisa reconciliar com Jesus, fique em pé. Crentes que estão fracos na fé, sua vida espiritual não vai bem. Você precisa de um renovo espiritual. Fique em pé depressa, que eu quero orar por você. Você vai tomar a decisão e vai falar: Deus, eu quero me preparar. Senhor, eu quero ser salvo.
Senhor, eu quero vencer o diabo. Eu quero ser salvo. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Fique em pé, se prepare. Daniel venceu porque estava preparado. E o Senhor vai te dar a vitória se você crer como Daniel creu. Aceita Jesus como teu Salvador. Volta para Jesus. Todos vocês que estão em pé, que querem tomar essa decisão, aceitar Jesus, reconciliar, voltar para Jesus, se preparar, levanta a sua mão assim, ó. Levanta a mão, senhores. Agora vem aqui na frente com a mão levantada, depressa. Aqui eu vou orar por vocês. Vem cá. Vem, senhoras. Não senta não, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, eu quero orar por vocês aqui. Jesus vai te preparar para as batalhas da vida. Você vai se entregar a Cristo. Você vai restabelecer a sua comunhão com Jesus. Você quer? Vem aqui à frente em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Seu nome será escrito no livro da vida. Fique em pé, irmã. Fique em pé que eu quero orar por você. Fique em pé em nome de Jesus. Tem mais alguém? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Aceita Jesus como seu Salvador. Volta para Jesus. Restabelece a sua comunhão com Jesus, porque hoje é dia. Esta noite é noite de preparação espiritual. É noite de renovo espiritual. Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui diante do altar. Você ouvinte que quer aceitar Jesus como seu Salvador, aceita Jesus como teu Salvador. Levanta a mão, meu irmão. Levanta a mão para Jesus. Senhoras, levanta a mão para Jesus. Senhoras, ei, levanta a mão para Jesus. Fecha os olhos. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu quero me preparar para vencer as batalhas da vida. Quero aceitar o Senhor como meu Salvador. Quero restabelecer a minha comunhão com o Senhor. Quero ser renovado. Quero que o Senhor renove a minha fé. Quero crescer na graça. Quero crescer no conhecimento. Quero servir ao Senhor. Quero melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Quero confessar o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal. Vamos orar por essas vidas? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu lhe apresento estas pessoas que tomaram a decisão agora, Deus, aceitando o Senhor como Salvador pessoal. Dai a vitória. Cobre estas pessoas com o teu manto sagrado. Salva, Senhor, estas pessoas. Transforma suas lutas e adversidades em bênçãos. Preparam elas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Olha aqui. Que Deus abençoe vocês. Olha aqui. Pega esse pequeno formulário. Nós estamos dando o ensinamento pré-batismo e preparando os novos convertidos para se batizar. Quem não é batizado, frequenta esses ensinamentos aqui, nos dias e horários descritos aqui, tá bom? Para vocês se prepararem para se batizar. Quem já é batizado não vai se batizar de novo, mas venha nessas reuniões para vocês entrarem em comunhão com a igreja, tá bom? Vai ser feita a sua identidade de membro para vocês entrarem em comunhão com a igreja, ok? Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Continua firme na presença do Senhor. Quero ouvir a igreja glorificando a Deus com palmas. Estúdio, Deus abençoe.